então vamos conversar com a Tatiana Marques e o Rodrigo Vicêncio, que são caçapavanos e os criadores da coleção de protesto. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de pedir, então, para vocês começarem explicando para a gente, para quem ainda não conhece a marca de vocês, como que surgiu a coleção de protesto. Acho que eu vou falar porque surgiu de um sonho meu, né? De um sonho literal. Então, eu estava grávida ainda, faz 3 anos que eu tive esse sonho. Depois do assassinato da Marielle Franco, eu sonhei com uma marca de roupas que eu conhecia, tem aqui em Porto Alegre. Tinha, na verdade, eles não estão mais aqui, mas que eu era cliente. E eu sonhei que eles tinham feito uma coleção para mim. Cheguei na loja e encontrei aquelas roupas e tinha assim, eram estampas feitas para mim, que eu ia adorar e tal, e se chamava coleção de protesto. E aí eu fui olhar, né? Estava bem diferente da loja em si, e aí tinha a estampa que predominava, assim, era de um show do Caetano Veloso com a Maria Gadu, em que ele cantou em homenagem não, em comemoração também não, mas em função, um tributo à morte da Marielle Franco, que ele cantava "Eu tô triste, triste, triste", com a cabeça baixa, assim, tocando violão. E as estampas das roupas eram aquela imagem do show do Caetano. E aí, sonhei com isso muito nítido, assim, se chamava coleção de protesto. E aí, comentei com o Kiko, da minha viagem, né, do sonho, e ele achou que tinha grande potencial para ser uma marca, porque o Kiko é publicitário, né? E eu só fiquei na minha viagem, no meu sonho. Enfim, eu estava bem impactada com a morte da Marielle, com toda aquela função. Foi desse sonho que nasceu a coleção. E aí, tu pode contar como é que foi colocado em prática. Sim, aí a partir disso, né, a gente ficou maturando a ideia, né, quase que um ano, né, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, esse nome é forte, é um momento em que a censura, né, tava muito grande, assim, em todas as relações interpessoais, né, e também de cima para baixo, de vários sentidos. E a camiseta sempre foi um produto de expressão, né? Então a gente identificava que tinha um potencial muito grande, poder dar voz, né, a causas que a gente acreditava, né, as causas que a gente acredita e que muita gente compartilha delas, através de criações de estampas, de camisetas e acessórios, né, e isso acabou. O bloco foi para a rua no final, em setembro de 2019, né? E, claro, 6 meses depois, né, da gente estrear, veio a pandemia, né? Mas a gente está aí, está na luta, está acreditando, tem sido assim desafiador, mas a receptividade tem sido muito positiva, assim. Muitas pessoas realmente estão se identificando muito com a marca. Então, nessa semana, houve o lançamento do livro Asfixia, para o qual vocês foram convidados a desenvolver uma camiseta. Como foi esse convite? Bom, a Candice é jornalista, né, da Globo News, então e eu acredito que a Candice, eu acho que ela é gaúcha, eu não cheguei a perguntar para ela. Então, ela tem muitos amigos aqui no Sul. E através de uma parceira nossa, a Patrícia Pontalti, que ela super acredita na nossa marca, assim, e ela é uma influenciadora digital, jornalista também. Ela fez essa ponte. Me mandou um WhatsApp um dia dizendo que a Candice ia me contatar lá de Nova York, que ela ia me ligar. Aí quase que eu disse que eu não ia atender. Mas, enfim,
foi através desse contato. E a Candice, então, está lançando hoje o livro, às 19h. Ele já foi lançado em Nova York, mas ela veio para o Brasil semana passada e já vem lançando através de lives, né? Mas hoje é o lançamento oficial. E aí a Candice gostaria de presentear as pessoas que comprassem o livro hoje, enfim, com camisetas que trouxessem uma estampa, não com igual a do livro, alguma coisa que a gente pudesse desenvolver para ela. E aí tivemos um curto espaço de tempo para fazer essa entrega, né? Até porque as camisetas iam para o Rio, mas conseguimos, fizemos uma camiseta bem bacana, com asfixia e algumas hashtags atrás, em formato de cruz, que se depois der para mostrar, a gente não tem o livro aqui porque ele está sendo lançado, né? Mas é sobre os protestos e manifestações nos Estados Unidos, em Nova York, em função da morte do George Floyd. E com a questão da pandemia também. Então, tem muita coisa relacionada à pandemia e às vidas negras, né? Tem acontecido muito, justamente por projetos que têm uma identificação com a marca, né? As pessoas conectam, quero fazer uma camiseta, né, sobre o meu projeto, que no caso da Candice é esse livro, né, com essa temática, e a Patrícia, que nos indicou, ela fez justamente essa conexão, né? A marca certa para fazer a camiseta do teu livro é a coleção de protesto. Isso já aconteceu também outras vezes. O Márcio Chagas, que também atua fortemente, né, na causa racial, na questão racial, também com um projeto de combate ao racismo no esporte, se identificou com a nossa marca e foi a mesma coisa, e assim tem acontecido porque ela é uma marca muito posicionada nesse sentido, né? E como o livro da Candice, ele traz essa abordagem, né? Um livro com muito registro fotográfico, bem bacana. Eu acho que as pessoas vão se sensibilizar bastante com o conteúdo que ela traz. E aí a gente teve a felicidade de, por ter esse posicionamento forte da marca, né? Recebemos a indicação e foi um amor à primeira vista, assim. Ela se conectou muito, assim, nas trocas com a Tati, e tudo fluiu, apesar do prazo curto que a gente teve, assim, mas tudo acabou indo bem. Eu me arrisco a dizer que não vai ser por isso que a marca de vocês vai ficar conhecida, porque vários famosos já apareceram usando coleção de protesto. Vocês lembram quem foi o primeiro? Chico Sá. Foi o Chico Sá. Foi o Chico Sá o primeiro, ele e o Serginho Xavier, do Sport TV, com quem a gente tinha uma relação até anterior por outros projetos, e aí eles receberam, assim, muito felizes, se identificaram também, e foram os primeiros. E depois, a partir daí, tivemos a felicidade também de outras pessoas que têm uma grande influência, uma grande visibilidade, né? E que realmente se identificam com as causas que a gente traz, né? A gente nunca, até por não ter uma verba de marketing para isso, a gente nunca foi buscar alguém oferecendo cachê ou qualquer coisa do tipo, né? É por identificação mesmo. As pessoas têm usado por se identificar com as nossas estampas, com a nossa marca, e isso que tem nos deixado bastante felizes, assim. Confirmando que a gente já desconfiava lá desde o sonho da Tati, né? E assim, quando vocês viram eles a primeira vez com a camiseta criada por vocês, o que vocês sentiram? Ai, orgulho. Muito orgulho, um frio na barriga bacana, assim, porque é uma responsa, né? Também, né? A gente sempre, desde o início, a Tati mesmo tendo a carreira de professora, ela sempre foi assim ela sempre flertou, né, com a moda, até por história da família, né? E então a gente sempre primou por ter
produtos, né, de ótima qualidade, por fazer artes também, valorizar os artistas que desenham para nós, né, buscar em cada produto trazer a verdade daquela causa, né. Essa estampa mesmo que eu estou usando se chama Sorriso Negro, né. Ela foi desenvolvida por uma designer que é negra, que tem um lugar de fala para se posicionar sobre isso, e a gente sempre traz esse olhar, né? Assim como a que a Tati está usando, que é da Mona Feminista também, né? Que é um trabalho de uma artista fantástica que a gente gosta muito do trabalho dela, que é a Silvia Marcon, e que esse é o nosso olhar assim de garimpo, porque a gente quer trazer realmente coisas bacanas, e isso eu acho que é reflexo desse senso de responsabilidade que a gente fica quando, né, alguém, o Mussum Alive mesmo, que é um grande influenciador digital, fez fotos com essa camiseta. A gente pediu, a gente pode usar tuas fotos para colocar no nosso site, para divulgar, e à vontade, sabe? Não teve nada de negociações de nenhum tipo, assim, simplesmente as pessoas gostam e nos apoiam, assim. E isso está sendo legal. Então, o orgulho é enorme, né? Muito. Feita a escolha das estampas, assim, são vocês que escolhem? Qual é a inspiração? Bom, as inspirações vêm. A gente tem muitas causas que são super relevantes, mas também o dia a dia são as nossas inspirações, né? A gente tem prato cheio todo dia para produzir estampas novas, né? E, assim, temos causas que, por exemplo, a causa racial, o feminismo, deixa eu ver, a causa dos gêneros, dos professores. São causas que são nossas, né? Que a gente sempre... E aí a gente busca artista. Bom, tem um artista que faz, e aí isso talvez seja da onde a gente parte. Agora tem as nossas frases também, né? As criações que surgem muitas vezes pela pauta, né, social que está acontecendo, que está efervescendo naquele momento, né, em que aí a gente também, ao invés de ir para um caminho de necessariamente vamos criar uma arte, a gente cria né, uma estampa com uma frase sobre aquele tema, enfim, na estratégia também de lançar, de fazer um lançamento rápido, pegando, né, enquanto aquele assunto está realmente quente. Foi isso que a gente fez com a camiseta sobre a frase lá do governador Eduardo Leite, né? Virou um meme, né, ano passado, no início da pandemia, e acabou tendo um ótimo resultado, e assim tem sido com outras também, né? No caso do julgamento do estupro culposo, né? Também lançamos no outro dia, na madrugada, na verdade, porque a gente tem as ideias e isso também vem a responsabilidade. Será que a gente lança isso? A gente fica com dois corações, a gente pensa muito antes de lançar, porque não é assim, vamos lançar isso porque vai super aparecer e a gente vai vender muitas camisetas. Não é assim. A gente precisa ter responsabilidade, saber se aquilo faz sentido mesmo, né? Se quem vai ser beneficiado com essa frase, com essa arte. Enfim, tem toda uma preocupação também. Mas a do estupro culposo, nós conversamos na madrugada. E de manhã a camiseta estava pronta e a gente já estava postando e já estava lá na RBS, eles já estavam divulgando. Então, a gente tem que ter esse tempo também, né? Porque divulgar isso uma semana depois, o assunto já morreu, né? Já não é mais pauta e aí não adianta mais. Mas, resumindo, são essas duas frentes criativas, assim, né? As temáticas que a gente vai estudando com um pouco mais de planejamento, e aí a gente sempre busca os artistas, né? E tem um olhar muito bom da Tati sobre, né, o produto, cores, né? Toda essa parte criativa que ela conduz muito bem. E também temos essa linha, assim, do pra já, né? Daquele assunto que está quente, assim, a gente sente, eu acho que cabe a gente lançar uma estampa sobre esse tema,
porque isso vai gerar um impacto positivo para a causa, de alguma forma, né? Essa é a nossa intenção sempre. E também sob encomenda, que foi o caso da Candice, né? Já existia um projeto, e ela quer... os projetos... E ela queria uma estampa assim, de acordo com o livro e tal. Bom, aí a gente tem que botar a cachola para funcionar também e ser rápidos, né? No caso da Candice, a gente tinha um tempo curto, assim. Mas deu tudo certo. Ela amou o resultado. E a gente também. Nós já vamos chegando ao final da entrevista. A última pergunta que eu quero fazer para vocês, um pouco antes vocês falaram que a coleção começou um pouco antes do início da pandemia, né? Uhum. Para vocês, enquanto empreendedores, como foi enfrentar esse ano de pandemia? Então, eu acho que foi bem complexo, porque a gente estava começando e a gente vendia, né, através de feiras, de eventos. Nós tínhamos a nossa sala no Vila Flores, aqui em Porto Alegre, onde tinham eventos e era um ponto de venda. Tínhamos algumas lojas que no início da pandemia também foram fechadas, né? Então perdemos nossos pontos de venda. E tinha uma questão muito forte, principalmente eu acho que minha, que ali no início, naqueles meses, março, abril e maio, a gente não tinha vontade de nada, né? De consumir nada. E por que a gente ia ter vontade de vender para as pessoas, né? Isso me fazia sentir um pouco impostora, sabe? Vou ficar fazendo o nosso canal principal era um Instagram, né? Nosso site não tinha bombado ainda. Hoje o nosso site está bem forte, assim. Mas era o Instagram. Aí vou ficar aqui oferecendo produtos, compre. Se a gente não está querendo comprar, né? Isso ficava muito contra o que a gente estava pensando e sentindo naquele momento. Então foi bem difícil, assim, aquele início da pandemia. E depois veio a camiseta do governador, foi a primeira estampa que a gente fez durante a pandemia. E ela estourou. A gente não teve nem tempo de pensar, será que queremos? Será que vai ser bacana? Porque ela estourou, assim. E ali a gente acho que relaxou um pouco e viu, não, tá tudo bem, a gente não tá fazendo nada contra o que a gente está sentindo, assim. E aí eu acho que as coisas caminharam de uma maneira mais natural e mais tranquila, assim, também. Claro que somado a isso, a gente tem o cenário, né, macroeconômico, as pessoas estão com menos recursos, né, estão consumindo menos e devem consumir menos, né, todos nós, é necessário esse movimento. Então, a gente não, como uma empresa nova, né, a gente também nem pôde se permitir traçar muitas metas, pensar em, né, em crescimentos, em projeções, em coisas, nada disso. Assim, a gente está muito deixando ir ao natural, conforme vêm as ideias, a gente vai colocando, vai vendo a adesão, né? Até porque tem um lado tem um lado dramático, né, que é esse cenário todo, e tem um lado tragicômico, que é o home office, né, trabalhando em casa, com crianças, né, circulando o tempo todo, demandando o tempo todo. Então se vira nos 30, assim, né, de estar com todos aqueles pratinhos equilibrando lá e tá sempre, né, e tá caindo lá na ponta. Então a coleção é mais um pratinho. A gente fica muito nesse ritmo e muita gente está assim, né? Muitas empresas se recolheram para o home office, especialmente assim empresas do nosso setor e do setor criativo como um todo, né? E empresas pequenas como a nossa vivem essa situação, né? Enfim, o que a gente deseja é que tudo isso passe logo, não pela coleção, não pelo resultado do negócio, mas pelo bem de todos. É isso que a gente precisa, né? Então, aproveitando, né, para dar o recado, fiquem em casa. Amigos de Caçapava também, fiquem em casa, por favor. Todo mundo se cuidando muito. Se puderem, né? A gente sabe que muita gente não pode. Nós optamos, essa também foi uma escolha que não é a escolha de todo mundo, né? Nós
pudemos ficar em casa. Nós, com todos esses pratinhos, a gente teve a opção de ficar em casa. Não é nada fácil, mas a gente tem a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte nesse sentido, né? Mas sabemos que nem todo mundo pode, mas quem pode, que evite, né? Caçapava também as coisas não estão nada bonitas. Então, acho que é bem importante, assim, a gente pensar no coletivo. As empresas precisam respirar, a coleção precisa, né, se desenvolver, mas a gente precisa sobreviver, a saúde precisa sobreviver, né? Nesse sentido, eu acho. Eu gostaria de agradecer a vocês por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. E agora eu abro o espaço para que vocês possam dar alguma mensagem que queiram aos caçapavanos, a quem está nos assistindo, a quem vai nos ler no jornal impresso. E também para pedir para vocês dizerem a quem quiser comprar as camisetas de vocês, como pode fazer. Legal. Bom, nós temos a nossa loja online, né, que é coleçãodeprotesto.com.br, né? Temos o nosso Instagram, né, onde dá para acompanhar também todos os nossos movimentos, lançamentos, nossos posicionamentos sobre todas essas causas que a gente trata, né? E pedir aos amigos de Caçapava que conheçam a nossa marca. A gente sabe que tem muitos que já conhecem, né? E se tiver algum parceiro lojista que quiser também ter os nossos produtos aí na terrinha, vai ser muito bem-vinda uma proposta. A gente tem interesse de estar mais presente aí com os amigos. Verdade. Um beijão para Caçapava, porque faz mais de ano que a gente não vai, né? Muita saudade. Muita saudade de Caçapava. E se cuidem, por favor.